Fala, galerinha. Fala, amiguinhos, beleza? Aqui é Carlos Carvalho, da Riqueza do Carvalho. Hoje nós vamos falar um pouquinho de Banco do Brasil, né? O pessoal tá meio desesperado, as cotações caíram aí, chegaram a cair 14%, deu uma média de 12%, mas por que isso aconteceu, né? Vamos entender o que que aconteceu aí com o Banco do Brasil. Primeiro, as projeções do Banco do Brasil era em torno de um lucro líquido ajustado entre 9 e 9 e poucos bilhões. Caiu as projeções, então o lucro líquido ajustado para 7,4 bilhões. É, e teve um aumento dos devedores em agro. Ou seja, é algo que preocupa o banco, eles estão monitorando, né, como o próprio, a própria presidente, CEO conversou, então tem isso daí que eles estão tão, mais em cima, porque houve esse aumento de devedores, então o pessoal fica meio preocupado com isso. Mas a pergunta que eu quero fazer, porque isso vocês ouviram a semana inteira, todo mundo falando, tudo. A pergunta que eu quero fazer é: compensa Banco do Brasil ainda? Compensa investir em Banco do Brasil ainda? Então eu quis pegar uma comparação aqui, ó, de como é que está o Banco do Brasil perante aos outros bancos. Se você pegar o Itaú tem um retorno de 20%, que é o que normalmente o pessoal pede para banco, né? 20% é a média dos bancos. O Banco do Brasil, o ROI dele caiu para 11,97%. Então, isso já deixou mais preocupante a galera aí. Por quê? Porque ele ficou meio no do Bradesco. Que ó, você vê, o Bradesco também está em torno de 10,99. Então, já deixa meio preocupado o mercado. Mas o Banco do Brasil é ruim. Então, eu vou fazer o preço teto com vocês aí, gente. Hoje, o Banco do Brasil tem um lucro projetado em cima desse número aqui, ó, de 29,600 milhões. Se a gente pegar esse valor, colocar nos 4 semestres, daria no final do ano este valor. Ele paga 40%, né, de payout, de 40 a 45, né, o que está lá no Estatuto do Banco. Porém, é, 40% é o mínimo, então a gente vai seguir o mínimo. A quantidade de ações, quantas ações tem no Banco do Brasil hoje distribuída, o DPA, né, que é o valor de yield aceitável, tá? É o valor, quanto eu, Carlos, quero receber, cada um tem um aceitável. Só para deixar claro o que que é o DPA aqui, porque eu passei muito em cima, o DPA nada mais é do que, se a gente pegar o cálculo aqui, ó, é o lucro líquido projetado vezes com o valor que ele paga em ação, ou seja, quanto que é 40% disso? Ele vai pagar esse valor. E dividido pela quantidade de ações, ou seja, por cada ação seria R$ 2,09. Um yield de 8%. O preço teto da ação são daria R$ 26,17. E o preço atual, R$ 24,42. Mas se a gente pegar e falar em margem, né, ou seja, o tanto que a gente tem de margem para ele crescer até o preço teto, você teria R$ 1,75 no preço atual. Uma margem de 7%. Não é muito, já teve margens maiores do Banco do Brasil, né, gente? Mas, para mim, na minha opinião, lembrando que isso não é uma recomendação de compra, é apenas um conteúdo educativo, tá? É, então, para mim, na minha opinião, ainda é um bom banco para se comprar. Vale a pena, por causa está dentro dos 8%, está dentro para se comprar, né? Então, tudo pensando em tudo isso, para mim eu continuo comprando o Banco do Brasil numa boa e estou aproveitando o preço atual e estou comprando, tá, gente? Então, não, na minha opinião, ainda é uma boa ação para se comprar, tá? Mas lembrando que isso é um conteúdo puramente educacional, não recomendação de compra, tá? Bom, gente,
No vídeo de hoje era isso. Se você chegou até aqui, não esquece de dar um like, compartilha, né? Se inscreve. Eu já vi muita gente que assiste o vídeo, mas não se inscreve no canal. Ajuda o amiguinho, ajuda o amiguinho. Vamos lá. Então, gente, valeu.